Deus me deita com Deus me levanta comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus, aqui na Vale TV. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, o Majestic Drinks e a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga. Vocês podem ter mais informações sobre eles antes do nosso programa, com as propagandas, para acessar os nossos apoiadores. No dia de hoje, seguindo a ideia, então, das temáticas de algumas datas que nós temos, nós vamos estar falando, então, referente a esse dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E, não diferente, a gente vai estar falando também sobre a perspectiva de gênero, né? Então, para o programa de hoje, nós temos uma convidada super especial, que é a Indine, e eu queria trazer a Indine aqui para se apresentar para você que está nos ouvindo. Olá, me ouve bem? Tá Sim. tranquilo? Beleza. Então tá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Indine, sou psicóloga formada há pouco tempo. Também tenho formação em pedagogia e psicopedagogia, já estou na educação há alguns anos, né? Hoje trabalho com acolhimento institucional, trabalho na Fundação de Proteção Especial, sou educadora social, que a gente chama, e também estou atuando na clínica agora, assim, de mansinho, aproveitando para fazer tudo com calma. E as minhas vivências, assim, de modo geral, tanto na educação quanto na psicologia, tem muito cunho social, assim. Então, estou sempre tentando buscar não só atuar, mas também conhecimento, assim. Principalmente, inclusive, adorei muito o convite por ter um coletivo feminista, assim, e é algo que eu tenho me organizado para pesquisar e me aprofundar mais. Maravilha. Eu queria te pedir para te fazer uma audiodescrição também. A gente tem pessoas que não que têm deficiência visual, enfim, né? Para que elas consigam também te enxergar. Perfeito. Então, eu sou uma mulher negra, estou com uma blusa amarela, uso óculos de grau, marronzinho, estou com o cabelo solto hoje, cabelo bem crespo, acho que é mais ou menos isso. Tenho 31 anos, então eu sou relativamente nova. Acho que é mais ou menos por aí. Isso. Indine, eu queria te perguntar, antes da gente entrar na nossa temática, qual tabu tu quebrou por ser mulher? Então, quando tu fez essa pergunta, assim, antes, quando a gente estava conversando, eu pensei muito, né? Eu acho que o principal tabu, que é uma coisa que acaba sendo tabu, mas que não deveria ser, né? Eu tenho origem periférica, eu sou uma mulher negra. A tendência é que socialmente se espere que eu tivesse uma vida de X maneira, né? Fosse voltada a cuidados, fosse ser mãe, querer ter família, e as chances de estudar, de alcançar outros planos maiores, seria bem menor, né? Por toda a minha questão de origem social. E eu acho que o grande tabu que eu quebrei foi não seguir esse ciclo, não seguir esses estereótipos, essas ideias que socialmente ainda existem, né? Me formei muito cedo, tenho 2 faculdades, eu sou funcionária pública, consegui muitas coisas e com uma idade muito nova, né? Também muito por uma base familiar, e ainda que não tivesse condições financeiras de apoiar, apoiou da sua maneira, né? Então, isso proporcionou com que eu pudesse ir atrás dos meus sonhos, assim, sem pensar que eu deveria ser ou fazer X coisa esperada, né? Que eu pudesse sonhar e que eu pudesse buscar essa coisa. Então, acho que foi um grande tabu, assim. E para mim, como mulher negra, estar em alguns espaços, por vezes, é furar bolhas, né? A gente acaba tendo que não só quebrar tabus, mas abrir espaço, né? Então, isso foi uma das coisas que eu acho que eu
fiz e continuo fazendo, né? Estar em todos os lugares em que eu quiser estar, independente de qualquer coisa. Com certeza. E a Indine não conhecia ela, né? A gente está se falando um pouquinho mais agora a partir de uma indicação de um colega meu, André Pérez, agradeço ele. E quando ele te indicou, eu fiquei muito feliz de ver uma mulher negra, né? E hoje, quando tu abriu a câmera com esse cabelo lindo, maravilhoso, essa importância da representatividade, né? De outras mulheres estarem te vendo. Outras mulheres negras, principalmente, e vendo que elas também, o lugar delas também é onde elas quiserem estar. Então, muito importante isso. Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho na nossa temática, que é falar um pouquinho sobre o suicídio, que não é uma tarefa muito fácil, né? Também tem toda uma questão em volta, assim, porque envolve muita dor, né? Tanto para quem passa por isso, quanto para as pessoas em volta, né? No seu entorno. É sempre um baque muito grande. E por ser algo que não pode ser divulgado, por vezes é muito, muito pouco falado. E eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais, assim, como é que funciona essa questão das pessoas chegarem a esse ponto, os atravessamentos que a gente tem a partir de recortes sociais, a prevenção, né? Enfim, tu como psicóloga, né, e todas as outras formações que tu tem, com certeza tem propriedade para estar abordando essa temática conosco. Beleza. Só salientar, assim, eu fiz algumas anotações, então qualquer coisa, se vocês verem que eu estou olhando para baixo, é porque eu estou relembrando algumas informações, assim, até porque eu fui também tentar ver dados mais atuais, né, que por vezes, e aí inclui uma questão importante sobre o suicídio, a subnotificação, né, por vezes não é notificado, então, assim, acredita-se que, dados da OMS de 2019, acredita que pelo menos 700 mil pessoas no mundo inteiro tenham cometido suicídio, né? Mas isso pode ser muito mais, né? Justamente por essa subnotificação. Então, por vezes eu vou olhar para baixo, vocês sabem que eu estou pegando dados aqui para a gente lembrar bastante. A questão, assim, importante a gente pontuar que o suicídio é, de fato, o ato em si, né? Quando a pessoa realmente consegue tirar a sua vida, né? Mas também tem os comportamentos suicidas, né? Que a gente também pode chamar de parasuicidas, que é quando a pessoa tem as ideações, né? Começa a pensar, começa a planejar, né? Então, assim, por vezes demora, não tem como prever, mas tem um longo tempo até a pessoa, de fato, decidir tirar a sua própria vida, né? Eu acho que o principal, assim, que a gente também tem que destacar também, que a pessoa, ela geralmente não é que ela queira morrer, ela tem uma dor psíquica tão grande que se torna muito insuportável e que ela não consegue ver nenhum outro meio, nenhuma outra forma de lidar com aquilo a não ser a morte, né? Então é bem importante a gente salientar que é um sofrimento muito grande, né? Então por isso, por vezes, as pessoas não conseguem falar disso. Uma coisa que também contou a questão da estigmação, né? Não só com o suicídio em si, mas também com as doenças mentais, né? Porque mais de 90%, em alguns lugares dizem 90%, outros dizem 100%, mas geralmente mais de 90% das pessoas que cometem suicídio ou que tentaram suicídio têm alguma doença mental, né? Então, assim, depressão, bipolaridade, abuso de álcool e drogas. E geralmente esse diagnóstico, ele ou é feito de forma errada, né? A pessoa nem sabe que tem essa doença, não sabe que tem uma depressão, ou a pessoa também não procura ajuda, achando que vai ter meios, recursos internos próprios para lidar com aquilo. Enfim, uma coisa que também foi importante, assim, salientar da questão de gênero, né? Os números de mortes dos homens é maior do que das mulheres, mas tem um fato curioso, assim, homens morrem mais por suicídio porque eles escolhem formas mais letais, geralmente enforcamento, atiram em si mesmos, né? São formas mais violentas e concretas, rápidas de acontecer.
quantas mulheres, ainda que seja um número menor de suicídio, mesmo do ato em si, elas são as que mais tentam, as que mais têm ideação e tentativas de suicídio, porque elas escolhem geralmente formas mais indolores de fazer isso. Tomar remédio, aquela coisa de tentar dormir e não acordar, né? Então, por isso, talvez as mulheres morram mesmo menos que os homens por suicídio. E lembrando que no Brasil, os números, pelo menos atuais, que a gente tem assim de 2019 e 2020, são de 14 mil pessoas morrem por ano. Em média, 38 por dia, suicídio no Brasil, né? Questão da idade também, cada vez mais são pessoas mais novas, né, que acabam cometendo suicídio, entre 15 a 29 anos, né? Que tem todas as complexidades de desenvolvimento dessa etapa, adolescência, pré-adolescência, adolescência, início da vida adulta. São múltiplos fatores, assim, estou tentando minimamente deixar o mais claro possível, mas, assim, tem fator idade, né? Tem o fator também das pessoas mais velhas, assim, então fica quase que um vácuo, assim, um vão, extremos, ou muito novos, né, que nesse início de desenvolvimento, por vezes pode envolver questões sociais, questões ligadas, assim, a financeira, condições de vida, ligadas a questões de traumas, de algum tipo de violência, abuso, infância, adolescência, e as pessoas mais velhas, assim, né, 60 mais idosos, assim, tem a questão toda de aposentadoria, a pessoa se vê sem o que fazer, a pessoa começa a adoecer, né, e se vê perdendo sua autonomia. Então, são fatores também de risco para o suicídio, né? Mas é bem complexo, porque aí vai envolver toda a idade, a questão de doenças mentais previamente diagnosticadas, né? Doenças clínicas, pessoas que têm condições clínicas crônicas também, né? Uma pessoa que tem um HIV, tem um câncer, tem uma doença neurológica, também pode, né, se ver presa a um diagnóstico que não tem cura, que tem perspectivas de vida desesperançosa, também pode levar ao suicídio. Certo. Eu queria trazer, assim, duas questões, né, que eu penso que são muito importantes. Uma delas, muitas pessoas me veem hoje e em outras épocas da minha vida, assim, muito ativa, presente em muitas frentes, né, com um perfil de liderança, entusiasmada, né, mas eu já passei por 3 momentos de depressão, assim, na minha vida, né, na minha infância, depois na minha adolescência e agora no período da pandemia também, né. E principalmente nesse período da pandemia, assim, eu tive ideação suicida, né, e assim, eu digo que eu só consegui sair disso por uma rede de apoio, né, e por buscar ajuda, né. Eu então já ia, né, mas eu retomei com medicação com a psiquiatra, né, porque acho que é importante falar disso, que chega um momento que ultrapassa, já é orgânico, né, não é uma coisa só tua. E também a psicoterapia, né, no meu caso com psicóloga e também terapias alternativas, que eu acredito, em várias coisas, né, mas aí cada um tem que ver o que se sente mais à vontade, mas a importância de a gente buscar ajuda, né, e depois acho que tu pode falar um pouco sobre isso, que tem também canais, né, para se falar gratuitamente e tudo mais. E a outra coisa que me chama atenção é essa discrepância no número de mortes entre homens e mulheres. E aí, por mais que a gente tenha a tentativa maior de mulheres, mas não sucedidas, vamos dizer assim, por ser algo mais brando, né? O quanto o homem é impactado pelo patriarcado, né? Pelo fato de que não pode expor emoções, não pode expor fragilidades, né? Então, eu não sei se tem algum estudo que fala sobre essa questão também, né? Se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso. O que se traz, assim, vou primeiro pegar a tua essa tua segunda pergunta e depois complemento com a primeira, né? Pega da questão dos homens, questão do patriarcado, próprio machismo,
né? Os homens, a tendência é que não cuidem de sua saúde, inclusive da mental, né? Tem uma estigma muito maior com os homens, né? De esconder emoções, quando não tem alguma coisa que está bem emocionalmente, psicologicamente, se isolar, né? Ou procurar outros recursos que acabam sendo bebida, drogas, acabam entrando para vícios, né? De jogo, outras questões, entram com recursos que não são os melhores para de fato cuidar dessa saúde mental, né? Culturalmente isso é muito forte ainda, né? Ainda que se fale muito sobre saúde mental, as mulheres têm uma tendência um pouco mais de ter esse cuidado com a saúde, né? Não necessariamente é mental, mas mulher geralmente vai mais no ginecologista, mulher por engravidar também procura mais os médicos, né? Procura atendimentos de saúde. E por que acontece? Por vezes, ainda que vá por uma questão clínica, profissionais de saúde, tanto na rede pública quanto na rede privada, eles são treinados para identificar também esses sinais de quando a pessoa não está bem psicologicamente, independente se ele é um profissional de saúde mental, né? Se tu vai na atenção primária, dependendo do que a pessoa falar, né, o paciente falar lá para o médico, para o técnico de enfermagem, ele vai acender uma luz amarela, vai dizer, olha, talvez essa pessoa não esteja muito bem. Até vou dar um exemplo, assim, hoje eu faço pós-graduação em psicossocial, uma área que eu tenho muito carinho, e eu fiz um estágio na Santa Casa, no Santa Clara, e lá no ambulatório da ginecologia, que em tese não teria nada a ver com a psico, por vezes aconteceu de chamarem alguém da psicologia para atender, e já aconteceu de ação suicida também, né, de na conversa com o médico acabar sinalizando algumas coisas e o médico questionar sobre essa questão de tentar tirar a própria vida, de pensar nisso, a paciente falar sobre, né, e acabar sendo direcionada para a psicologia. Então, isso pode acontecer. Então, com as mulheres, a chance também das mulheres de conseguir prevenir ou de acabar não fazendo de fato, acabar parando na ideação, também tem a questão das redes sociais. Mulheres são mais, não digo mais ou menos sociáveis, mas elas conseguem compartilhar suas angústias com outras mulheres, com outras pessoas, né? Homens, a tendência a não falar sobre, a ser sociáveis, ter grupos de amigos, grupos e estar inseridos, mas não falar sobre as suas questões pessoais, né? Seus sofrimentos. Então, isso é um fator que é protetivo para a mulher, mas para o homem acaba não sendo protetivo porque ele não consegue fazer esse movimento de conversar com alguém, não só um profissional de saúde mental, mas às vezes com um amigo, né? De compartilhar algumas coisas mais de sofrimento psíquico, de sofrimento emocional. Quando acontece, pode ser que julguem, então para o homem é mais difícil nesse sentido. As mulheres têm uma tendência de acolher mais do que os homens, né? Então, eu acho que essas diferenças, assim, no modo geral, assim, que a gente vê, não só estudando psico, mas também nos atendimentos, né? Com relação... ainda tem uma outra questão de gênero também, né? A questão de conflitos quando a pessoa não está bem... como é que é? Identificada com o seu gênero, né? Quando tem conflitos de identidade sexual e de gênero também são fatores de risco para suicídio, pelas demandas que acontecem de sofrimento, de preconceito. Isso também é importante a gente salientar, que não tem só homens e mulheres, né? Tem vários gêneros, então isso também é bem importante, né? Com relação ao que falou, trouxe, assim, agradeço, a gente sempre, é uma coisa que nós, da saúde mental, sempre agradecemos quando alguém compartilha algo nesse sentido, porque é muito doloroso falar sobre isso, né? Não é uma coisa que as pessoas falem com tanta naturalidade. Mas a pandemia, com certeza, foi um grande fator, assim, justamente pelo isolamento social, né? Eu até anotei que a campanha da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, com apoio da OMS desse ano, fala assim, se precisar, peça ajuda. Né? E que é uma coisa que na pandemia a gente teve que aprender a fazer, né? A tentar conseguir esse auxílio de formas com que não pudesse ter contato físico, né? Tem que ser todo ele online,
ou com esse distanciamento, e isso foi um fator muito importante, né, para riscos de suicídio, de ideação. Justamente por isso, assim, por ter ficado afastado de redes de apoio, de pessoas que têm uma importância na vida, assim, né? Também essa questão de ter os atendimentos online, a psicologia teve que reaprender, né? Não só a psico, mas profissionais de saúde no geral, tem ainda as teleconsultas, todo mundo teve que reaprender a fazer esse tipo de atendimento e acolhimento à distância, né? Que não era uma coisa corriqueira, uma coisa que a gente teve que aprender a fazer enquanto estava fazendo, né? Então, assim, e que de fato para algumas pessoas vai ser efetiva, mas para outras pessoas as pessoas precisam do contato físico, do contato presencial, né? Então isso também é um fator que dificulta por vezes. E do quanto é importante a gente também, e pegando o seu gancho da sua história, a gente se revisitar e a questão do autoconhecimento, né? Perceber quando a gente não está bem, né? Eu acho que inclusive entra como um fator de prevenção, né, para suicídio, de ação suicida, tentar entender como está naquele momento, né, falando psicologicamente e emocionalmente, e buscar ajuda quando não consegue lidar com o que está sentindo, vai procurar ajuda de alguém, daqui a pouco possa te orientar para uma ajuda profissional, isso também é bem importante, não é achar assim, eu vou ali conversar com o amigo, vai resolver, não, a gente também procurar auxílio de pessoas que possam nos auxiliar com ajuda profissional, isso é muito importante, para tentar entender o porquê, como o suicídio tem muitos fatores, pode ser por uma questão de doença mental, pode ser por uma questão de um trauma, uma questão social que está passando, perdeu o emprego, adoeceu clinicamente. Então, são vários fatores. Profissionais da saúde vão fazer esse acolhimento, esse manejo da forma mais correta possível. Mas o apoio da família, de amigos, também é um grande complemento. Maravilha. Tu foi falando e eu fui anotando algumas coisas assim importantes para a gente retomar e também abrir a discussão e eu digo deixar a pulguinha atrás da orelha de quem está nos assistindo, né? Que é a questão que tu trouxe das sexualidades dissidentes, que a professora Ana Collin vai estar falando conosco em outro programa que a gente já deixou gravado. Que são essas sexualidades outras, né? Fora do binarismo, do padrão heteronormativo. E eu percebo isso muito fortemente, que eu sou professora do ensino médio, de quanto isso afeta na questão da saúde mental, né? E como essas pessoas, assim como todas as outras, precisam buscar ajuda e precisam de uma rede de apoio, né? Que por vezes não tem em casa, então a escola é um lugar fundamental para isso. Outra questão que por mais que às vezes a gente tenha o autoconhecimento, a gente não consegue se enxergar na hora, né? Eu tenho mais de 10 anos de acompanhamento com algum tipo de psicoterapia, terapia, enfim, né? Fui alternando, assim, os auxílios. E essa última, todas as vezes, na verdade, eu fui entender que eu estava passando por isso depois, né? E todas essas vezes tiveram ligação com abuso relacionado à infância, né? Abuso sexual. Então, mulheres passam mais por isso, porque acontece mais. Com homens também acontece e é mais silenciado ainda, né? Mas essa última ficou... A gente nem conversou, mas ficou muito ligado com a tua fala, que eu fui diagnosticada pela minha ginecologista, né? Que, na verdade... não é uma profissional da saúde mental, né? Mas é uma profissional que me acompanhava há anos, né? E quando eu entrei na sala, ela disse, Jana, tu não tá bem, eu não te reconheci nem ao caminhar, né? A tua expressão, a tua não fala, né? O silenciamento, a reclusão, assim, ficar para dentro, né? Então isso foi muito impactante, assim, e a partir dela que eu fui atrás e dessa vez, assim, eu tive um diagnóstico de, assim, olha, tu está em depressão, né? E tanto que quem me acompanha nas minhas redes, eu compartilhei, assim, né? Para que as pessoas pudessem entender também,
porque eu estava oscilando muito, eu não me entendia mais como a pessoa que eu era. Tanto que depois, né, que eu melhorei, eu brinco, né, a Jana voltou, né? Então, como é importante esses auxílios, né, essas buscas por ajuda, independente de profissionais das áreas que forem, né? E lembrar também, né, que nós temos, através do nosso coletivo, psicólogas, né, que atendem a valor social mulheres. Então, quem tiver interesse pode estar chamando a gente no @Mulheres Quebrando Tabus, né? A gente tem várias profissionais qualificadas, né? E, inclusive, uma delas também que a gente tem um outro recorte social que é com foco para pessoas com deficiência, que é a Bruna Croce, que é uma mulher com deficiência, que, querendo ou não, é mais uma questão que se soma a todas essas outras, né? E, enfim, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria te pedir para te deixar aí um último recado, concluir teu pensamento, né? Sim. Tu falaste da questão da escola, né? Tem um comitê estadual aqui do nosso Rio Grande do Sul que fala da promoção da vida e prevenção ao suicídio. Então, assim, se colocar lá no Google, tem também recursos na escola para essa galera, adolescentes, crianças, que vão trazer várias questões, inclusive das autolesões, né? Isso já é um indício também de sofrimento psíquico. Um dos grandes canais, né, também é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é no telefone 188, que é totalmente gratuito. Tem uma questão de acolhimento, né? A pessoa pode ligar a qualquer hora, funciona 24 horas, né? E essa busca por profissionais de saúde mental também é importante. A gente tem tanto na UBS, no CAPES, quando acontece de fato a tentativa de suicídio, também pode buscar a emergência, SAMU, todos esses profissionais, eles são orientados para isso também, né? E tu falaste, assim, da tua gineco, a questão toda também de conscientização no geral de todo mundo, né? Para a gente poder entender o que leva a pessoa a esse ato, né? E tentar fazer essa leitura sem julgamento, ter mais empatia. Quando alguém falar alguma coisa de, eu não estou me sentindo muito bem, eu tenho, a vida está tão difícil, eu tenho vontade de desistir, a gente levar de fato a sério isso, né? A pessoa pode até não pensar em estar fazendo, mas ela pode vir a pensar um dia. Então, assim, a gente também poder acolher as pessoas quando somos procurados, acolher, tentar buscar pessoas que nos acolham em caso de sofrimento, né? E vou muito puxar a sardinha para o assado da psico, a gente tem que cuidar sim da saúde mental, a gente tem uma gama de psicólogos, tem agora no coletivo, né, com valores sociais, tem outros locais em Porto Alegre e no geral, Brasil, que atendem também por valores sociais, atendem até de graça. E a gente também entender que isso, assim como a gente procura um médico contar com dor de barriga, assim como a gente paga uma consulta para lá no Salmo, a gente também pode pagar uma consulta ou pode procurar um serviço público para cuidar da nossa saúde mental, né? É muito importante que a gente entenda que ela vai estar muito ligada à nossa saúde física, biológica, né? Esse cuidado é extremamente importante e não precisa ser estigmatizado mais. Eu acho que já está caindo por terra a gente pensar que é coisa de louco. Exatamente, não tem idade, não tem gênero, não tem sexualidade, não tem Nada. classe social. Eu sempre brinco, todo mundo precisa de terapia, mesmo que ache que não precise, né? A gente tem até uns memes, né, que a gente faz terapia por algumas pessoas que não fazem, né? Para E lidar com pensar, Jana, assim, que a gente pode precisar pontualmente, né? A gente não vai fazer terapia pro resto da vida. A gente vai precisar por um tempo, aí daqui a pouco pode, em outro momento, precisar de novo, assim como a gente às vezes precisa de tratamento médico. E lembrar, né, eu não sou da área, mas pelo que a minha experiência enquanto paciente, que não é pescar por ti, é te ensinar a pescar, né? Te dar as ferramentas para te lidar com as tuas emoções, né, com os teus pensamentos. Sim, se compreender, né? A gente entender que o psicólogo vai ser esse mediador, vai dar esse suporte. Que por vezes, quando a gente está com um sofrimento muito grande, a gente não vai conseguir sozinho.
Então, vai estar o psicólogo para te dar esse auxílio e que, por vezes, quando depois de sanar dos sofrimentos, de estar mais organizado, daqui a pouco tu não vai mais precisar, vai precisar pontualmente. Então, assim, não é, a gente não dá receita de bolo, né? E, por vezes, olhar para dentro nos demanda muito, mexe tanto que é muito difícil fazer isso, porque vão ter coisas que vai mexer demais, né? Mas que, aos poucos, com toda uma atuação do psicólogo, da psicóloga, do psiquiatra também, auxiliar esse caminho de autoconhecimento e de evolução também. Então tá, Indy, queria te agradecer muito pela tua participação, pela tua disponibilidade. Queria pedir então para que você que está aí nos vendo, mande esse vídeo para outras pessoas. É muito importante, a gente está falando sobre saúde mental, né? Sobre prevenção ao suicídio. Esteja atento e atenta com quem está próximo a ti, quem está te dando sinais, né? Indique sempre buscar a ajuda de um profissional. Obrigada, gente, e até o próximo programa.